E nós estamos vendo agora o governo destinar praticamente, tirando do orçamento, passando para o MST praticamente R$1 bilhão. Esse é o país, com todo respeito, senhor presidente, onde o cachorro mija no poste. Ou o poste mija no cachorro. Em vez de aplicar os recursos na agricultura, ou que seja na agricultura familiar, quase R$1 bilhão, colocar na mão do MST, movimento terrorista. Para mim, quem invade terra, senhor presidente, é um terrorista. Eu quero dizer que esse requerimento seria bom ir lá no extremo sul da Bahia para ver quem que matou a indígena, Nega Pataxó, que foi morta e até hoje não foi feito ainda, colocado na prisão quem mandou matar essa liderança indígena nessa região. Outra questão, talvez nós teria que ver quem não tinha nada no passado e agora está com terra e cheia de boi. Antes de chamar que o Sem-Terra é vagabundo, que o Sem-Terra é isso, que o Sem-Terra é aquilo, porque eu tenho orgulho da minha história. Se tem alguma coisa que eu tenho, é o orgulho de pertencer ao movimento Sem-Terra. E quando chama de vagabundo, teria que os colegas fizessem o nome. Outras são terroristas. E aqui os mesmos que chamam o movimento de terrorista é os mesmos que querem anistia daqueles que armaram o terrorismo dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Como a contradição, como a vida política de alguns colegas é tão curta, ou a visão é tão curta aqui na Câmara, então não teve nenhuma ocupação de terra na Bahia esse ano, nenhuma, então não tem motivo nenhum. O único motivo que eu vejo, senhor presidente, numa boa, sem questões de paixões ideológicas, é ir para o extremo sul da Bahia para ver quem é que matou a liderança indígena naquela região, que é a Nega Pataxó. Acho que a única coisa que nós poderíamos fazer é isso. Outra questão, um bilhão de orçamento do INCRA, eu sou daqueles que defendem que o INCRA tem que voltar a ter recurso para investir em infraestrutura nos assentamentos, que tenha energia elétrica, que tenha estrada, que tenha água, que tenha educação, que tenha irrigação. Isso faz parte da política de investimento de uma comunidade no meio rural. Quem conhece pode defender. E quem não conhece faz discurso de ódio, que eu estou vendo aqui. Então, o meu voto é contra esse requerimento, porque não tem embasamento legal, não tem nenhum motivo para ser aprovado esse requerimento, porque não teve ocupação de terra na Bahia. Não teve nenhuma. Esse ano em região nenhuma. Então, e outra, não tem audiência da comissão fora daqui. A única coisa que pode ser feita é uma reunião pública. Uma reunião pública. E eu peço aqui, participei em várias reuniões, em vários debates, presidente, inclusive com a sua excelência, eu sempre respeitei. E respeito muito, muito os líderes do agronegócio. Tenho o maior reconhecimento. Mas eu quero respeito também, porque eu sou do Movimento Sem Terra e tenho orgulho da minha história. Obrigado. Tenho orgulho. E respeito muito a opinião política de cada deputado que está aqui, seja do agronegócio, seja alguém que não tenha nem um palmo de terra, e outros que têm fazenda que apareceu de dia para noite cheio de gado. Também eu respeito, sem ter explicação de como é que apareceu. Obrigado, deputado. Vamos proceder à votação nominal. A presidência solicita aos senhores deputados que procedam à votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação.
Orientação da bancada, presidente. Pois não. Nossa bancada vota contrária a esse requerimento por achar que ela só tem um lado, ela não quer ouvir e ver os problemas da região. Nós tivemos a oportunidade de visitar esta região juntamente com o deputado Marcon, e mais uma comissão, na época se intitulava, Marcon, chamado CPI, né? E rodaram e visitaram e nós vimos assentamentos produtivos, vimos o povo produzindo, vimos organização. E depois, no final daquela visita, nós vimos uma coisa, Marcon, que marcou para a gente, porque foi público, uma chamada associação, aí uma frente de invasão zero que se transformou numa milícia que ameaça as comunidades indígenas e tem inquérito e investigação da Polícia Federal, acompanhada com o Ministério Público Federal, de participação de proprietários rurais e de gente ligada a essa frente parlamentar que incentivou a violência e o assassinato nesta região. Para fazer uma reunião, para debater, é preciso ouvir todos os lados. É preciso levar a Polícia Civil, a Polícia Federal, os movimentos do campo, a CONTAG, o MST, e depois vai ouvir também estas organizações. Então nós somos contrários a esse requerimento, que na verdade é uma reunião para incentivar a violência no campo naquela região, por grupos que não respeitam os direitos sagrados dos povos indígenas e da luta pela reforma agrária na região. Aliás, eu quero parabenizar todos os movimentos da Bahia, em nome do MST, que na região sul, extremo sul da Bahia, constrói escola, assentamentos, produz e faz daquela região uma melhor distribuição de riqueza e de terra, bem como todas as populações indígenas que lutam pelo direito mais sagrado, que é o direito à demarcação das suas terras, e se mobilizam para cobrar do Estado brasileiro uma dívida de séculos que não é resolvida. Nós somos a favor da paz contra a violência. Proprietário que produz legalmente não tem medo de sem terra, não tem medo de indígena, nem discursa contra, porque sabe que todo mundo quer cumprir a Constituição. Direito de propriedade para todos, direito de demarcação para os povos indígenas, direito de reforma agrária para todos os que não têm terra. E os proprietários que produzem, que cuidam do meio ambiente, que respeita a legislação trabalhista, não há por que ter medo, há sim que construir uma sociedade de paz. Aliás, o governo do presidente Lula vem construindo isso com muito carinho, que é construir uma sociedade onde o campo esteja com paz. O orçamento do INCRA é muito pequeno, mas a gente sabe que há um compromisso do presidente Lula, e eu espero do Congresso Nacional, aqui desta Comissão da Agricultura, que ajude a buscar orçamento. Diminui o conflito tendo orçamento, fazendo aquisição de áreas, fazendo desapropriação, tendo encontro de contas daqueles que são grandes devedores e que possa construir a paz no campo. Paz no campo nasce com reforma agrária, com demarcação das terras indígenas, com demarcação das áreas das comunidades quilombolas e os proprietários produzirem, cuidarem do meio ambiente, da legislação trabalhista e da nossa Constituição. Obrigado, presidente. Por isso, ou se inclui outras organizações, ou nós votaremos contra esse requerimento.